Provérbios 6, a gente vai ler o versículo 16 ao 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta ou abomina. E aí vem a lista: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, o que semeia discórdia entre irmãos. Amém? Amém. Leia comigo a última parte do versículo 19. E o que semeia discórdia entre irmãos. Preste atenção, igreja. Aqui tem uma lista de 7 coisas, e nada na Bíblia está por acaso. Está aqui é porque é para ser considerado, lido, esquadrinhado, estudado, analisado, porque Deus quer trazer algum ensinamento para a gente. Se não fosse assim, não estaria registrado aqui. João vai dizer que se todos os feitos de Jesus, se todas as obras de Deus fossem colocadas em livros, nem no mundo todo caberiam livros. Claro que isso é uma hipérbole, é uma força de expressão. Nem no mundo todo caberiam os livros. E você tem uma Bíblia que você carrega para lá e para cá, você tem uma Bíblia que você pode levá-la. Uma Bíblia, não são muitos livros. Qual é a explicação disso? Por mais que Deus tenha tanta coisa para mostrar, tenha tanta coisa para ensinar, tenha tanto exemplo para dar, o essencial, o que você precisa para dirigir a tua vida, nortear os teus passos, está nesse livro aí que o Senhor providenciou para a gente. Diga glória a Deus. Então, se está aqui, poderia estar em milhares de livros, muitas coisas. Mas Deus, ele compilou em um livro sagrado, que chamamos de Escritura Sagrada, aquilo que é suficiente para dirigir a nossa vida. E se Deus, entre tantos feitos, tantos ensinamentos, tantas coisas, deixou isso aqui, é porque tem importância. Você concorda comigo? É porque é relevante para a nossa vida, é digno de atenção, é digno de destaque, é digno de que eu e você nos debrucemos sobre isso aqui, para entender o que isso quer dizer para a gente. Nunca leia a Bíblia de Deus como quem lê uma revista, como quem lê um jornal, como quem lê um outro livro qualquer. Aliás, está escrito, Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Amém, igreja? E está escrito que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela separa o inseparável, junta em medula, alma e espírito. Só ela faz isso. Nenhum punhal, nenhuma lâmina faz isso. Mas a palavra de Deus ela faz. E ela é apta, ou seja, ela é qualificada, ela é capaz de discernir os pensamentos do coração. Nada se compara à Bíblia. Amém, igreja? Eu estou dizendo tudo isso para você ver a importância disso que nós lemos, como todo o demais conteúdo que está na Bíblia. E a Bíblia está dizendo que tem coisa assim que Deus odeia. Tem coisa assim que Deus não tolera. Tem coisa, inclusive, que Deus abomina, que é um ódio, é um detestar muito além do que simplesmente não gostar de alguma coisa. O abominável é aquilo que não se pode nem contemplar com os olhos, é aquilo que não pode nem se conceber com a mente. É algo inadmissível. Inadmissível. E eu quero chamar a sua atenção, eu não vou ter tempo para falar de cada um dos itens dessa lista da Bíblia. Eu queria hoje me concentrar na última parte que a gente leu 2 vezes aqui. Eu queria concentrar não naquilo que Deus detesta apenas, mas naquilo que Deus abomina. Eu queria usar o tempo que eu tenho aqui não para falar das coisas que Deus detesta, mas eu quero dedicar esse tempo que eu tenho para a gente meditar nisso. O que é isso que Deus chega ao ponto de abominar, chega ao ponto de dizer: não dá para conceber, não dá para contemplar, não dá para aceitar esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa está muito claro para a gente. É o semear discórdia entre os irmãos. Semear contenda entre os irmãos.
Deixa eu explicar isso para você, igreja. É muito mais do que fofoca. Fofoca é uma coisa boa? Não. Tem gente que diz que sim. Tem gente que gosta de uma boa, se é que tem boa fofoca, né? Tem boa fofoca, eu não conheço. Mas tem gente que gosta de uma boa fofoca, vamos dizer assim. Gosta, não é gosta. Ouvindo até, ou a língua. Só que semear discórdia entre os irmãos, igreja, vai muito além disso. Vai muito além, porque a fofoca em si é você expor, é tornar conhecido fatos, situações da vida do outro. Isso é fofocar. Vocês têm outro termo que usa aqui no Nordeste, além de fofoca? Tem ou não? É fofoca mesmo? Fuxico. Aí, ó. Fuxico. Só que o que a Bíblia está falando aqui vai muito além. Vai muito além. Porque o fuxico, a fofoca, é eu tornar conhecido algo da vida de alguém. É eu tornar conhecido segredos de alguém. É eu tornar conhecido um fato ocorrido da vida de alguém. Isso é fofoca, isso é fuxico. Só que a Bíblia está falando aqui não é simplesmente isso. Não é verbalizar o que está acontecendo. Não é verbalizar aquilo que ocorreu. É falar algo que vai gerar no coração de alguém um mau sentimento contra outra pessoa. Está dando para entender direitinho? Percebe a diferença? É muito mais do que expor. É muito mais do que tornar conhecido. É muito mais do que revelar alguma coisa. Mas é levar de uma maneira o que está levando intencionalmente, para que aquele que está ouvindo suje o seu coração, manche o seu coração até então puro em relação a outra pessoa. Mas por causa da minha atitude, por causa do meu comportamento maligno, mau, perverso, eu estou fazendo com que um tenha discórdia com o outro. Eu estou criando um ambiente de conflito. E ainda que esse conflito não se consume, ainda que eles não venham brigar, discutir, já ficou no coração alguma coisa. Eu já plantei no coração uma semente que não vem de Deus. Amém, igreja? Então o que Deus está abominando aqui é que eu já ouvi gente pregar, eu já ouvi gente falar assim, que esse versículo aqui está dizendo que Deus odeia fofoca. É claro que Deus não tolera fofoca, só que isso aqui é muito mais do que fofoca, igreja. Isso aqui é muito mais do que fuxico. Isso aqui é criar inimizade. Isso daqui significa contaminar corações, criar inimigos. Você imagina o grau da maldade? Aparentemente não é mal nenhum. Aparentemente são só palavras. Mas aí eu tenho que concordar com o ditado que diz que tem palavras que ferem mais do que uma agressão. Tem palavras que causam muito mais estrago em alguém, na vida de alguém, do que um soco, do que um golpe. Tem ou não tem? Você concorda com isso? Eu concordo com esse pensamento. Tem palavras que ferem muitíssimo mais do que um golpe, do que uma agressão. E a pessoa não percebe, ela acha que é algo sutil. É um comentário que eu fiz, é uma coisa que eu falei, uma coisa que eu comentei. Só que não é só uma coisa, não são só palavras, não é só um comentário, não. Dependendo da forma como eu coloquei isso, dependendo da intenção como eu levei isso para o coração do outro, eu estou destruindo sentimentos que uma pessoa ela tem pela outra, afetos que uma pessoa tem pela outra. Eu estou criando inimigos. Eu preciso tomar muito cuidado. É por isso que Tiago é um livro fenomenal, é espetacular. Leia Tiago, se você não parou para ler esse livro todo. Leia de ponta a ponta. E é Tiago que vai dar uma definição para a língua. Ela é veneno mortal, ela é carregada de veneno. Amém, igreja? Amém. A língua é indomável. O homem é capaz de dominar um navio. Pensa no navio, o tamanho, o peso, a dimensão de um navio. E um homenzinho, consegue levar esse navio para lá ou para cá. E o que dirige o navio? Um leme, um objeto, uma peça que vai fazer o navio ir para um lado ou para o outro. Tiago vai dizer que animais selvagens podem ser domados, mas a língua
é mal incontido. A língua é difícil dominar. A língua é mortal. Está dando para entender, gente? Leia Tiago. E o que Provérbios está dizendo para nós? Imagina Deus na sua frente falando para você, olhando para você e dizendo: filho, filha, não faça isso aqui, porque se tem uma coisa que eu abomino, se tem uma coisa que eu não tolero, eu não consigo contemplar com os olhos, eu não consigo conceber com a minha mente, é que você fale mal de alguém para alguém. O que eu não tolero é que você vá até o ouvido de alguém e plante naquele ouvido, e que vai criar raiz no coração, algo contra uma outra pessoa. Não faça isso, porque tal coisa eu não tolero, tal coisa eu não admito, tal coisa eu não aceito. Imagine Deus falando isso para você. É o que a palavra está fazendo aqui hoje com a gente. Amém, igreja? Isso é para mim também. Use a tua boca para abençoar se você tem oportunidade. Use a tua boca para falar de valores. Defeito todo mundo tem. Mas o problema é que o ser humano ignora a virtude, ignora a qualidade. E o olho dela só vai para onde? Para o defeito. Porque ela vê com os olhos, ela não se contenta em ter aquela informação para ela. Ela tem a necessidade de compartilhar com outros. E ela não se contém, ela não se controla, ela vai e compartilha, joga no ouvido de um, pulveriza no ouvido do outro, e vai no ouvido do outro, vai falando coisas que ela poderia simplesmente manter guardada. E se for um cristão, uma cristã, como nós somos, deveria estar intercedendo por essa pessoa que tem esse defeito. Amém, igreja? Mas não. Infelizmente acontece muito. Eu não perco a primeira oportunidade que me aparece. E eu não coloco na balança consequências. Depois que eu falar, e não tem como recolher palavras de volta. Tem como recolher, igreja? Tem? Depois que você falou. Então ela não pesa consequências. Depois que eu falar isso, o que eu vou causar nesse coração? O que eu vou causar nesse relacionamento? Ela não pensa nisso. Ela não para avaliar o estrago, o rombo que ela vai fazer na vida de alguém. Então, de maneira inconsequente e irresponsável, na primeira oportunidade ela sai falando, ela sai comentando, ela sai deturpando, ela sai aumentando. Tem gente que gosta de aumentar, gosta ou não gosta? Às vezes é uma coisinha assim. Só que na boca dela aquilo ganha volume. De acordo com a maldade do seu coração, ela vai dando dimensões àquilo que ela tanto quer falar. De acordo com a dose de maldade que ela carrega dentro dela, ela dá o tamanho que ela quer para aquilo. Mas ela não para e pensa: o que essa minha atitude vai trazer como consequência? O que esse meu comentário vai trazer como consequência? Eu vou dar exemplo de consequência para você. Casamentos são desfeitos muitas vezes, porque alguém levou para o marido ou para a esposa algo que nem tinha certeza, ou que talvez nem existiu, criou porque tinha interesse nisso. Ou se houve um mal entendido, algo que ele achou que fosse, ele foi lá no ouvido do outro e falou: pode crer, pode confiar, eu estou falando, é assim. Mas ele só acha, ele só pensa, ele só ouviu de terceiro. É um boato que vem vindo e chegou, mas essa língua aqui não controla, essa língua tem que falar. Aí vai, fala e afirma. Pronto. Um relacionamento pode estar acabado aí. Uma amizade pode estar acabada aí. De anos de duração. Está dando para entender, igreja? Uma sociedade pode ser desfeita aí. O estrago não dá para a gente mensurar, não dá para avaliar o tamanho do estrago que uma pessoa pode fazer por causa de um comentário mal intencionado em relação a alguém. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer atrair a ira de Deus para si. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo essa mensagem querem atrair de Deus sua graça, seu amor, sua misericórdia.
Mas o que pratica isso, olhe para mim, por favor. O que pratica isso não está atraindo para si nem a graça, nem o amor, nem a misericórdia de Deus. O que faz isso, diz a Bíblia, está atraindo para si a ira de Deus, porque Deus abomina quem pratica certas coisas. Está dando para entender direitinho? Eu já vou encerrar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que dentro de igrejas acontece isso? Hã? Seria um exagero eu dizer que isso acontece dentro da igreja? É com tristeza, com muita tristeza, que eu digo que não é exagero. Acontece, igreja. Acontece. E o meu desejo, a minha oração, o meu conselho para você hoje, depois de ouvir o que estamos ouvindo aqui, é que você controle-se, controle o seu coração, policie, meça as suas palavras. Se Deus permitir, eu vou pregar a respeito disso em alguma ocasião. A gente tem que saber 3 coisas a respeito do falar: o que falar, como falar e a hora de falar. Eu não tenho tempo para isso agora, mas a gente precisa avaliar isso. O que eu vou falar precisa ser falado? Se precisa, como eu vou falar isso para a pessoa? De que maneira? Para causar o mínimo de desconforto possível nela. O mínimo. E quando será o momento que eu vou falar isso? É a qualquer hora? Não, claro que não. Então a gente tem que pensar tudo isso. Primeiro começa com o quê? O que é que eu vou falar? Tem alguma importância? Tem alguma relevância? Tem algum sentido? Agrega alguma coisa? Beneficia em alguma coisa? E se a resposta for não, você nem precisa ir para o como e quando, já para por ali mesmo. Está dando para entender, igreja? Aí, se realmente agrega, edifica, vai ajudar, vai somar, vai contribuir, aí você pensa como eu vou falar, o tom, o jeito, maneira eu vou levar isso para a pessoa. E aí você acha como, e aí você pensa em quando falar, a hora certa, o momento certo. Mas se lá no o que falar, você já percebeu que o que falar não agrega, não constrói, não edifica, não soma, não contribui, ao contrário, prejudica, destrói, contamina, então pronto, para por aí, já esquece tudo, para por aí mesmo. Sou um filho de Deus, sou uma filha de Deus. A minha boca eu a tenho para abençoar pessoas, não para amaldiçoar, ou prejudicar, ou destruir ninguém. Amém, igreja? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Mas as coisas correm, infelizmente. Graças a Deus que eu vou falar de mim como exemplo. Eu faço a obra para Deus, amém, igreja? Amém. Em favor do povo que Ele me confia. Eu faço a obra para algum obreiro? Para chamar a atenção de alguém? Não, digo para você que não. Eu faço a obra para agradar fulano ou ciclano? Não, porque se for assim, estou fazendo tudo errado. Concorda comigo? Eu faço a obra para ser aplaudido, elogiado, reconhecido? Não. Se alguém quiser elogiar, fique à vontade. Se alguém quiser cometer abominação, também fica à vontade. É a língua de cada um, a boca de cada um. Mas a gente sabe, a gente que faz a obra sabe. A gente sente na pele. A gente percebe. O Espírito Santo mostra. Sabia disso que ele mostra? Mostra. Então a gente percebe. Você percebe? Coisa que jamais deveria existir no nosso meio. Essa contaminação. Esse prazer mórbido de chegar para a irmã e dizer: olha, irmã, sinceramente, irmã, olha, para mim, eu nem devia falar, a pessoa ainda assume, eu nem devia falar, mas sabe como é? Não. Irmã, se eu fosse a senhora, irmã,
Só que eu estou falando de alguém, né? Já percebeu, né? O que aconteceu lá no coração dela? Se deixar, contamina. Mas a mente já foi. Será verdade? Será que é? Será que não é? Na curiosidade de querer saber se é, se não é, ela pode chamar uma pessoa mais próxima. Ó, já multiplicou por 2. Irmã, eu ouvi uma coisa aqui, irmã. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero pecar. E não quer mesmo. Quer dizer, não quer. Não quer querendo? Não, tem gente que não quer mesmo, né? Mas ouviu e ela, poxa, ela não consegue conviver com aquilo, não vai nem dormir se ela não falar com alguém. Então ela vai pedir, na boa intenção, inclusive, nesse caso. Ela vai pedir orientação, ajuda. Só que o assunto já chegou no ouvido de outro. E pode chegar de outro, de outro e de outro. Algo que sabe-se lá se é verdade ou não. Sabe-se lá se é desse tamanho mesmo que está falando ou não. Mas bispo, e se for tudo verdade mesmo? Aí você não está levando com má intenção. Mas você está fofocando, tá certo? Tá errado também. Tá fuxicando, tá certo também. Oh, perdão, tá errado também. Olha, ó. Tá errado também. Tá errado também. Mas igreja, apesar da gente descontrair, você percebeu a seriedade do assunto? Deus abomina essa atitude. Deus chegar para ela e falar uma coisa que eu nem tenho certeza, não tenho conhecimento. Levar para ela uma coisa que eu acho que disseram, mas eu estou trazendo aqui. Ou eu criar, isso é pior ainda. Por causa de algum interesse que eu tenho, por causa de algum benefício que eu vou ter, então eu crio coisas. E digo para ela, faz, eu sei que faz, e eu sei que é. Pronto. Ela vai olhar o outro de quem eu estou falando com bons olhos? Vai. Está feito o estrago. Agora imagina se ela tem um carinho, um afeto, um respeito, uma admiração por aquela pessoa. O que eu causei aqui? Gente, o que eu causei? Olha o tamanho do estrago. Olha o tamanho do estrago. O que eu estou causando aqui por causa da minha língua, por causa do veneno mortífero que eu carrego na minha língua. E eu encerro dizendo o que Jesus disse no Sermão do Monte. Ele disse o seguinte, que eu não preciso matar alguém para ser um assassino. Se eu alimentar algo contra alguém, eu sou um assassino. João também falou disso. Eu desfiguro a imagem de Deus que eu carrego quando eu estou agindo dessa forma. Se eu sou imagem dele, eu já não sou mais, eu já me desfigurei fazendo uma atitude dessa. Está dando para entender, igreja? Eu não posso fazer isso. Eu sou imagem de Deus. Eu não tenho esse direito. E quando eu causo danos, levo ódio para o coração do outro, levo raiva para o coração do outro, eu sou um assassino. Espiritualmente falando, eu sou um assassino. Estou criando inimigos, criando conflitos, criando guerras, criando maus sentimentos no coração do outro. Traduzindo, não se escandaliza com o que eu vou falar, não. Eu sou um agente, um secretário do diabo. Estou fazendo do jeito que o diabo gosta. Estou fazendo do jeito que ele quer. Bonitinho, estou cumprindo a cartilha dele. Eu vou lá para ela e falo dela. Eu vou lá para ela e falo dela. Ó, Satanás está batendo palma. Está dando gargalhada. Eu sou um agente do diabo quando eu faço isso. Quando eu me comporto dessa maneira. Então, igreja, em primeiro lugar, não faça uma coisa, eu tenho certeza que você não quer, que Deus abomina. Diga glória a Deus. Em segundo lugar, não empreste os seus ouvidos para quem faz uma coisa maligna da qual Deus abomina. Não seja nem ativo e nem passivo. Nem fale, nem ouça quem está disposto a falar algo contra alguém para você. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu direitinho a palavra? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Reconhece que precisa dele, da misericórdia dele, então peça
Essa porque eu e você somos de carne e osso, somos tentados a fazer isso. Somos tentados a falhar, a errar. Somos tentados por algum motivo, alguma vantagem talvez, algum interesse, alguma coisa que vamos nos beneficiar se tirar alguém do nosso caminho, alguma vantagem que vamos receber se eliminar a concorrência. Mas a gente não pode ser esse tipo de gente, não. Não. A gente não quer atrair a abominação do Senhor. A gente não quer atrair ira. A gente não quer atrair desgosto do nosso Pai. A gente quer atrair para nós a graça. A gente quer atrair para nós o amor. A gente quer atrair para a gente a misericórdia. Então rejeite. Talvez você diga, bispo, eu não sou essa pessoa e jamais seria. Louvado seja Deus. Mas quem sabe você é das que ouvem, das que emprestam o ouvido. Não faça isso também. Guarde o teu coração. Está escrito, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração incontaminado. Não seja cúmplice da língua venenosa. Não seja cúmplice da língua enganadora. Não seja cúmplice da língua maligna, perversa, destruidora. Não empreste os seus ouvidos. Cuide do teu coração. Porque uma semente maligna pode até entrar pelos ouvidos, mas ela vai buscar raiz no coração. E você sabe que tudo que cria raiz é mais difícil de ser arrancado. Então é melhor tratar enquanto está nos ouvidos. É melhor tratar, inclusive, antes de chegar aos ouvidos. É melhor prevenir do que tentar arrancar uma raiz depois. Nos ajude, Pai. E eu estou orando agora, não é só por eles, é por mim também. Guarde o meu coração. Guarde os meus ouvidos. E guarde também a minha boca, a minha língua, me ajude. Porque tudo que eu não quero é atrair no meu Deus a sua abominação. Eu quero sim a tua graça, Pai. Eu quero sim o teu amor. Eu quero sim a tua misericórdia. Eu quero sim as tuas bênçãos sobre tudo que eu fizer. Mas como meu Deus irá me abençoar se eu só pratico o que o Senhor abomina? Não tem como. Então nos ajude, Pai. Nos livra da tentação de praticar tal pecado ao qual o Senhor abomina. Em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, guarda os meus ouvidos, guarda a minha boca e o meu coração. Não me deixe cair em tentação. Eu quero ser a tua imagem. Eu não quero ser um agente de Satanás nessa terra. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor Jesus.